pessoal, beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade à sequência de vídeos que nós tínhamos iniciado algumas semanas atrás, falando sobre os 4 fatores que influenciam na produtividade do adestramento. Então, recapitulando, eu tinha dito que o primeiro seria o adestrador, o segundo o tutor, depois o próprio cão e o ambiente no qual ele está inserido, tá certo? Então já falamos sobre o fator adestrador, vamos falar agora sobre o tutor. E antes de prosseguir com esse vídeo, por favor se inscreva no canal, ative as notificações, é muito importante a sua participação, comentários, a sua interação com o nosso conteúdo, de modo que o objetivo desse canal seja atingido, que é justamente produzir conhecimento, informação, conteúdo, formar opiniões e, dessa maneira, agregarmos valor à sinotecnia no Brasil, tá certo? Então veja só, de uma maneira muito espontânea, sem roteiro, sem cola, a minha opinião, a minha pontuação com relação ao fator tutor. Eu costumo dizer que dos 4 fatores, o tutor é justamente um dos fatores que mais pesa na qualidade do adestramento. Por quê? Primeiro, foi como eu falei, o cão é espelho do dono. Não adianta você ter ali um adestrador cheio de técnica e conhecimento, interagindo com um tutor que não está disposto a absorver as mudanças, as transformações, e aí o resultado final daquele programa de treinamento, que é a mudança no comportamento do cão, acaba sendo inexistente. Por quê? Porque a partir do tutor houve um bloqueio na aplicação daquelas mudanças, a mudança dos hábitos, o desenvolvimento das técnicas. Então, só fazendo um link com o que foi dito com o adestrador, é muito importante que o adestrador saiba se comunicar e ter uma postura de liderança, não no sentido de querer mandar na vida do tutor, mas convencê-lo a atingir aquele objetivo, identificar o problema, aceitar o problema e alcançar um objetivo. Então é um trabalho em equipe, mas se o tutor não aceita a mudança, então, desculpem, estamos falando de dinheiro e tempo sendo jogado fora, sendo desperdiçado. Essa é a verdade. Então, para você que está assistindo esse vídeo, você sendo um tutor, se você já está num programa de adestramento e você quer resultados, aceite ouvir, aceite mudanças, aceite transformações. Por favor, não cometa o erro grosso, o erro grosseiro de pesquisar no YouTube, pesquisar no Google, procurar outros adestradores para falar para o seu adestrador o que ele deve fazer. Mas eu não estou confiando muito naquele profissional. Tudo bem, então procure com mais cautela, com mais tranquilidade, aceite pagar mais caro se for necessário, caso aquele profissional seja um profissional mais qualificado, mais preparado, né? Afinal, você quer um problema resolvido. Então não adianta você querer pagar barato um profissional qualificado e, na hipótese de encontrar um profissional menos experiente e que esteja, né, pagando assim, cobrando relativamente barato, então assim, não espere ali o melhor resultado e não vamos culpar esse profissional. Afinal, ele pode estar há pouco tempo no mercado, adquirindo conhecimento e experiência. Então, se você não se sente confortável com aquele profissional, procure um outro mais preparado, mesmo que ele custe mais caro. E independente das hipóteses, dessas duas hipóteses, esteja sobretudo disposto a ouvir e aceitar a mudança, a transformação. Afinal, se aquele problema surgiu, você é o responsável. Né? Estou falando abertamente e com todo respeito aos tutores. Seja na seleção de uma raça que talvez não tenha sido a melhor para a sua situação familiar, seja optar por ter um cão em casa num momento não muito propício, ou até mesmo não ser o caso ter um animal em casa. Na hipótese de ter adquirido um animal, não ter, digamos assim, adquirido conhecimentos ou técnicas suficientemente boas para você educar e inserir aquele cão na sua família. Então, se aquele cão está se comportando de maneira imprópria no seu lar, você, tutor, é o responsável. E digo isso para o seu bem, sendo você o tutor interessado em se aprofundar mais nesse vídeo que eu estou falando, tá certo? E eu falo isso para as pessoas que eu atendo com muita clareza, com muita tranquilidade, sem ofender ninguém. Por mais que a verdade doa, é através dela que a gente se liberta. Então, essa é a questão.
para que tenhamos êxito naquele programa de adestramento, é importante que o adestrador saiba se comunicar, tenha a capacidade de liderar, sem ser inconveniente, sem ser grosseiro, sem ser arrogante, e aquele tutor seja humilde o suficiente para admitir que aquele cão é fruto dos seus erros, das suas escolhas, e que uma mudança precisa ser feita. Então, voltando à essência do vídeo, o segundo fator, tutor, é fundamental, é importante. Não adianta um bom adestrador, não adianta um bom cão, não adianta um ambiente propício, se aquele tutor não estiver disposto à mudança, à transformação. E não somente estar disposto a mudar, mas ter disciplina, ter comprometimento para seguir as recomendações daquele programa de adestramento. Às vezes a pessoa está bem intencionada, ela ouve, ela acata as orientações, mas não consegue se organizar, não tem disciplina, não insere em sua agenda aquela rotina necessária para produzir os frutos do treinamento, tá certo? Então assim, resumindo, voltando àquela máxima dita nesse vídeo, o cão é espelho do dono. Para que tenhamos um bom programa de adestramento, é necessário então que haja essa aceitação e, digamos assim, dependendo da raça, da complexidade do problema, muitas vezes um tutor sente-se acuado, não encorajado o suficiente para superar aquele desafio. Muitas vezes você tem ali um cão, um comportamento mais perigoso, que chegou, ou melhor, um quadro comportamental que chegou num quadro mais perigoso, envolvendo agressão, acidentes, mordidas. E aí, no caso, digamos ali, essa questão da segurança, essa questão de ser mordido torna-se um obstáculo. Então, vou citar aqui um exemplo. É muito comum que hoje em dia as pessoas comprem cães da raça Rottweiler ou até mesmo da raça Pitbull. Para mim são raças excelentes. Eu adoro Pitbull, adoro Rottweiler. Já atendi muitas famílias com essas raças. Só que são raças com peculiaridades com relação ao seu comportamento. Então, um Rottweiler é um cão que, se bem trabalhado, tem uma obediência excelente. É um cão ali que, digamos assim, para você ter numa família ou tomar conta de uma propriedade, também é excelente. Desde que o tutor tenha uma postura firme diante daquele cão. Não seja um dono permissivo, um dono, digamos assim, conivente com excessos comportamentais. Uma pessoa que saiba identificar naquele cão eventuais abusos, transgressões de regras simples estabelecidas pela família, como por exemplo, não pular no visitante, não ficar dando aquelas mordidinhas na mão, no calcanhar, na canela. Então, esses pequenos problemas, essas atitudes por vezes demonstradas pelo cão, ou a pessoa não sabe resolver, ou ela encara como uma brincadeira, como uma coisa aceitável, por vezes é feita por um filhote, né? E digamos assim, essa omissão por parte do tutor em colocar limites, em educar aquele cão, faz com que aquele cão cresça sem limites, não reconhecendo a autoridade da família, do dono, e quando ele chega na fase adulta, em que ele já está mais maduro, em que responder agressivamente por possessividade ou territorialismo acaba gerando acidentes. Mas por que aquele cão chegou naquele ponto? Porque aquele tutor foi omisso em colocar limites, colocar regras. Então, não é que aquele Rottweiler é um cão agressivo, perigoso, traiçoeiro. A mesma coisa serve para o Pitbull. Estou citando exemplos. É porque aquele tutor foi omisso em educar e liderar o seu cão. Ele comprou o cachorro por impulso, ele não pesquisou a raça, ele não analisou o perfil de sua família, a sua rotina, a disponibilidade de tempo para educar aquele cão, e num espaço de um ano e meio, 2 anos, aquele cão atingiu a fase adulta e se tornou um perigo para aquela família. Mas eu torno a repetir, a culpa não é do cachorro. Aquele cão naturalmente tem aquele comportamento. Mas a falta de liderança, a falta de pulso na educação daquele cão, e o dono não precisa ser agressivo com o cachorro para educá-lo, fez com que o problema tomasse aquela dimensão. E aí nós temos aquela barreira que eu falei,
né? O cão chegou num ponto em que ele responde de modo agressivo por possessão, por territorialismo, e aí vamos considerar aqui um adestrador experiente, um adestrador profissional, identifica o problema, propõe um plano de treinamento e aquela pessoa não se sente encorajada o suficiente para resolver aquele problema. Então, de uma maneira prática, aí é aqui que o problema começa a ficar um pouco mais complicado. Olha só, quando eu me deparo com problemas assim, o que eu sugiro? Você tem um cão possessivo, você tem um Rottweiler possessivo, então passe a concentrar para si os recursos. Ao invés de deixar a ração ali toda para o cachorro à vontade, sem nenhuma uma comida disponível incondicionalmente, o que gera a possessividade pelo comedouro, pela comida, e a desvalorização do cão com relação ao tutor, ao invés de deixar então aquela comida à vontade para o cão, passe a não deixar o comedor à vontade, somente a água disponível, e o tutor deve então passar a alimentar o cão com a própria mão. Pega ali a ração e dá para o cachorro comer na mão, faz o cachorro sentar para comer, faz o cachorro chegar junto para comer. Ao invés de, por exemplo, colocar horários certos, horários específicos para alimentação, manhã, tarde, noite, passar a alternar o horário da alimentação. Às vezes alimenta de manhã, às vezes alimenta à tarde, às vezes alimenta à noite. Enfim, quebrar essa sequência lógica de alimentação. Mas o que isso tem a ver? O que faz do lobo um bom caçador e um caçador disciplinado é justamente a ausência da alimentação e a necessidade de trabalhar para se alimentar. Isso faz com que ele crie para si próprio, para a sua alcateia, uma disciplina de trabalho, o que o torna um animal, ou por vezes uma equipe, eficiente na caça. Então você tem um cão não somente possessivo, mas desleixado com relação ao comportamento. Por quê? Porque aquela comida está à vontade, ele tem carinho à vontade, ele não tem limite. Então, aquele comportamento chegou naquela dimensão por omissão do tutor. E aí, quando o adestrador recomenda que aquele alimento passe a ser servido de modo aleatório, condicionalmente, para que seja gerada uma disciplina e uma dependência do cão para o dono, o que o adestrador ouve? Mas coitadinho, ele é tão bonzinho, ele é tão dócil, porque dá dó, porque isso pode parecer maus tratos. Então tá bom. Por que você chamou o adestrador? Né? O problema chegou naquela dimensão, por omissão do tutor. E aí o camarada tem que ouvir que aquilo dá dozinha, é maus tratos. Então, a que ponto chegamos? Aquele bloqueio surgiu porque o tutor está com medo de liderar o seu cachorro, de colocar limites, de ser rigoroso, de impor disciplina. Né? Então, é justamente nesse ponto que eu quero chegar. Às vezes o adestrador se comunica bem, o tutor está bem intencionado, ele quer resolver o problema, o ambiente, as outras condições permitem o desenvolvimento do trabalho, mas o medo, não o medo de ser mordido, o medo de ser líder, o medo de colocar limites, o medo de colocar regras, faz com que o programa de treinamento não se desenvolva dali em diante. Esse é o problema. Então, uma vez superado esse medo, a partir do momento em que o tutor aceita não somente a mudança, mas de que é necessário um rigor maior, uma disciplina maior no tratamento daquele caso, aí sim a coisa começa a trazer resultado, começa a trazer os frutos desejados, tá certo? Então, por mais que seja um ponto de vista crítico e que às vezes faça alguém se sentir ofendido, essa é a realidade. É muito importante que o tutor, que é esse segundo fator na produtividade do adestramento, tenha consciência do problema, seja um bom ouvinte, humilde o suficiente para acatar as orientações, aceitar o problema e corajoso fisicamente e moralmente para superar aquele obstáculo. Corajoso fisicamente para aceitar a possibilidade de tomar uma mordida. Você comprou um cachorro,
cães, dependendo do problema, mordem, reagem, então é um risco que deve ter sido levado em consideração. E a coragem moral para quê? Para aceitar que aquele problema chegou a tal ponto por omissão e que é necessário uma mudança de comportamento para que aquele problema seja resolvido. A disciplina, o rigor, o perfil de líder para que aquele problema seja resolvido. E a partir daí, então, quando o adestrador se comunica bem, quando o tutor se comunica bem, quando o adestrador consegue identificar o problema e conduzir aquela família a alcançar o objetivo. E quando o tutor faz o seu papel de líder também, para conduzir a sua família na mudança do comportamento e resolver aquele problema, e ser o líder de seu cão e ser o líder de sua matilha, tendo ali 2, 3, 4, 5 cães, aí nós temos um problema resolvido. Né? Então essa é a minha opinião com relação a esse segundo fator, que eu considero fundamental para que o programa de adestramento seja produtivo, tá certo? Então, eu agradeço aí a participação dos colegas nesse vídeo, curtem, comentem, compartilhem o nosso conteúdo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e na descrição do vídeo nós temos o link para o qual vocês podem se inscrever no curso online de adestramento e comportamento canino. Então, nesse curso online você terá videoaulas, material didático, para conhecer melhor o comportamento canino, a história dos cães, a análise comportamental, ferramentas, técnicas de adestramento, vídeos explicativos. E dessa maneira, de uma maneira didática e com informações agregadas, você que não sabe nada de adestramento, adquirir um conhecimento básico, um ponto de partida, e para você que já trabalha com adestramento, ter ali mais informações agregadas, tá certo? Um ótimo dia a todos, sucesso, qualquer coisa eu estou aqui à disposição. Para mim é uma satisfação poder se comunicar aqui com os nossos telespectadores e agregarmos valor para a sinotecnia no Brasil, tá certo, pessoal? Tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo. Are you my type?